Oi, gente, voltando. Vou falar para vocês agora, referente à nossa aula do dia 22 de abril. Essa aula vai ser referente à gestão de crise. E aí, o tópico que é dessa aula, então vamos começar. Então, os crescentes casos de coronavírus, ou Covid-19 no Brasil e no mundo, materializaram um cenário de crise que já apresenta repercussões significativas para muitas organizações. Gestão de crise é, antes de tudo, trabalhar para evitar a crise. O melhor caminho para enfrentar o problema é ter uma espécie de plano pré-crise. No ambiente corporativo, nós sabemos que qualquer empresa, independente do tamanho ou segmento, está exposta a eventuais crises. Então, através dessa premissa toda, é que a gente pode agora conversar um pouco a respeito desse cenário que nós estamos enfrentando agora por conta dessa pandemia, desse novo vírus que está aí constituído no mundo em si, em toda a sociedade, e que tem modificado muito a nossa vida. Ou seja, tem transformado muito a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de viver. Então, tem influenciado muito, principalmente na área empresarial. A gente pode perceber que todo o planejamento das empresas para esse ano, a questão também que já está se aproximando junho, todo o planejamento por conta da época de São João, por conta das épocas festivas em si, foram todas modificadas. Muitos eventos foram cancelados. Muitas pessoas que planejaram, no caso, festa de aniversário, festa de casamento, planejaram festas e mais festas e eventos e shows, enfim, várias coisas que teriam pessoas juntas. Tudo foi modificado para poder se adequar à realidade da qual nós estamos vivendo agora. Não é algo que eu possa justificar ou eu possa dizer que em si é algo que está acontecendo por conta de culpa de A e B, mas é uma situação recorrente a qual nós estamos passando e que requer sim de nós aí um olhar mais crítico, um pensamento mais imparcial para poder lidar com toda essa situação. Como eu tinha falado para vocês antes, eu trago coisas que são pertinentes ao nosso tema, como foi a questão da startup, que eu falei para vocês no vídeo anterior, e agora trazer também pertinente a questão da gestão de crise, porque nada mais é do que a nossa realidade, falar um pouco para vocês que gestão de crise não é algo que foi feito agora, não é algo inventado ou algo recorrente, que no nosso caso requer toda essa imparcialidade, todo esse pré-planejamento, ou seja, é algo pré-crise. Então, eu falei muito para vocês que tem essa questão dos riscos calculados que as empresas elas se propõem, elas sabem que tem coisas que infelizmente não podem ser evitadas, tem coisas que infelizmente são alheias à nossa vontade e que podem acontecer. Então, são coisas que a gente para e pensa e vê quais são as alternativas que nós temos para poder passar por todas essas situações. Então, quando a gente vê falar na gestão de crise, é o momento que a gente senta e reflete sobre o que está passando. Então, o que é que eu posso dizer para vocês? A crise é algo incômodo que causa em poucas empresas que se sentem confortáveis para comentar sobre o assunto. Atualmente, cada vez mais organizações em geral têm percebido a importância de estar presente na mídia, divulgando ações de interesse de seus clientes ou de seus stakeholders. Stakeholders é uma palavra em inglês que em português tem o equivalente a partes interessadas, ou seja, todas as pessoas que estão constituindo uma empresa, uma organização, que investem nela, que participam dela, que são elementos essenciais ao planejamento estratégico de negócio.
A análise e avaliação das estratégias e desenvolvimento das abordagens, teses e implementação de planos deve estar adequados à necessidade da empresa, contemplando as perspectivas de pessoas e processos. Ou seja, como nós estamos tratando de crise, nós podemos ver que a crise é incômoda sim. Muitas pessoas estão deixando de sair, de fazer várias coisas para ficar em casa, comer mais, enfim, deixar de fazer muitas coisas que eram habituais do dia a dia, até deixando mesmo de trabalhar por conta disso, né? Então, deixando de trabalhar mesmo por conta disso, mas que nessa nossa situação empresarial, a gente pode perceber que não estamos totalmente preparados para esse tipo de situação. Pode-se dizer assim, mas como se uma empresa é constituída por profissionais altamente qualificados que estão ali o tempo todo buscando inovação tecnológica, novas formas de se fazer mercado, de se trabalhar, enfim. Mas tem situações que, como eu tinha falado antes para vocês, são alheias às nossas forças, às nossas atribuições. Então, por que eu falo isso para vocês? Que eu não sei se eu tinha falado antes, mas a questão médica mesmo. Os médicos, todo o pessoal da área da saúde, eles estão sim preparados para ter esse acolhimento, essa abordagem. Eles estão sim todos preparados e constituídos para poder ter tudo isso aí. Mas o que é que acontece? É uma nova variação, uma nova mutação de um vírus que já é conhecido, mas que teve essa alteração, ou seja, não foi previsto essa alteração, não foi previsto onde ela surgiria e a forma que ela iria atuar, e não se foi previsto ou se foi previsto a sua, no caso, o seu alastramento mundial. Então, foi algo que tomou proporções que não são, como eu posso dizer, previsíveis para as pessoas. Eu não posso dizer, não, são todos irresponsáveis, longe de mim, são todos responsáveis, todos traçaram planos, criaram toda uma estratégia, um planejamento, enfim, tiveram várias definições, várias organizações do que foi feito, vários debates a respeito, mas tem coisas que fogem ao controle. Não foi o que aconteceu. Estourou a crise evidente em uma parte do mundo e se espalhou para demais partes do mundo e atingiu cada pessoa de uma forma diferente. Tem países que não foram atingidos, como é no caso da ilha de Madagascar e outras regiões no Ártico, e como outros países eu não me recordo agora, mas enfim, nem todos foram afetados, mas também fica essa sensação de alerta. Mas por que esse tema é pertinente para a gente? Pela questão da preparação. Como a gente fala que a gestão de crise ela é incômoda, justamente por isso, se avalia estratégias, se avalia interesse, se avalia tudo, mas tem coisas que realmente se sobressaem a tudo que foi planejado, a tudo que foi feito, a tudo que foi adquirido. Por quê? Como eu falei para vocês, a questão do São João, todo o planejamento, talvez bandas que já estivessem sido contratadas, toda a decoração, enfim, tudo já pago, buffet pago para quem ia fazer festa e tudo mais, e tudo teve que ser modificado. É ruim para quem pagou, da mesma forma que é ruim para quem teve que devolver o pagamento. Então, foi um ciclo, foi um efeito dominó que saiu afetando várias pessoas. Não afetou, em suma, empresas, digamos, do gênero hospitalar, digamos assim, que equipamentos, produtos para gêneros hospitalares. Não afetou também empresas que oferecem produtos de limpeza como álcool, máscaras descartáveis, luvas descartáveis, vestimentas descartáveis, como também não afetou essa parte da indústria que cresceu,
por conta da fabricação de máscaras em tecido, nessa questão da utilização de elástico também para a confecção dessas máscaras, enfim. Toda uma cadeia de empresas, de pessoas foi prejudicado, da mesma forma que uma cadeia de empresas e pessoas foram beneficiadas. Então percebam que nessa questão da gestão de crise, por mais que a empresa esteja preparada, ela não é totalmente imune a esse tipo de mudança. Então, em decorrência a isso, a gente percebe que é preciso ter sim o plano A e o plano B, saber o que é que a gente vai fazer e não tentar adivinhar o futuro, mas tentar moldar o futuro de forma que a gente tenha subsídios para ele. É como você sempre está criando planos, por mais absurdos que sejam, mas que por conta do cenário atual possa haver, nem que seja uma ínfima possibilidade de acontecer. Eu acho até engraçado que é igual aqueles filmes que falam sobre apocalipse, sobre questão de zumbi e tudo mais, que toda a população vai ser, enfim, contaminada. Então, é uma coisa ficcional, não vou aqui criar debate a respeito disso, mas é só um exemplo de como é uma coisa ficcional, uma coisa que é bem alheia ao nosso conhecimento, à nossa realidade, mas que consegue imprimir na gente um certo receio, uma certa... nós ficamos com o pé atrás em relação a muitas coisas, como a questão das pessoas que não querem ser vacinadas por achar que são experimentos do governo e que a gente dizer, nossa, que absurdo, porque vacina vai proteger a gente pelas doenças, mas será que lá no fundo não tem um pé de verdade? Então são esses tipos de absurdo, muitas das vezes, que não vou dizer aqui que é verdade porque não sou especialista, mas são coisas que, por mais absurdas que sejam, como a questão das startups, que no fundo pode ter um pé de verdade. Mas Lena, você está dizendo que as injeções são criações do governo? Em suma, pode haver um experimento ou outro de alguém bem louco que possa ter feito isso e alguém jogou na corrente do WhatsApp e aconteceu essas fake news aí. Mas vai saber, eu deixo em aberto, é só mesmo um questionamento aí. Eu não vou procurar contenda por conta disso, é só mesmo uma informação. Então, ainda tratando sobre isso, eu vou falar aqui sobre os erros na gestão de crise. Então, os maiores erros das organizações no mundo estão no setor de prevenção. Isso acontece porque elas desdenham da crise, acreditando que pelo fato de serem grandes são inabaláveis. Pensar dessa maneira é um erro grave e qualquer empresa deve estar preparada para encarar momentos difíceis. Para resolver isso, é recomendado incluir mecanismos de prevenção no planejamento estratégico. Outro erro comum está na gestão, ou seja, deslizes cometidos por não cuidar bem do negócio, do empregado e do cliente, que podem gerar resultados negativos. De acordo com algumas pesquisas, 80% das crises no mundo começam por causa de falhas internas, ou seja, falhas dentro da própria organização. Então, essa coisa que a gente vem falando é igual aquelas pessoas que acham que nunca vai acontecer comigo, pode acontecer com o filho do vizinho ou com um conhecido, mas nunca com elas. Então, isso é um erro. Porque assim, enquanto eu constituindo empresa, eu tenho que saber que se eu estou lidando com várias pessoas, eu tenho que saber que em algum determinado momento alguém pode ter um surto, pode acontecer um acidente na fábrica, pode acontecer algo que venha causar o prejuízo para essas pessoas. Por mais que sejam situações absurdas, mas elas podem acontecer e não estão alheias, e não são alheias, no caso, não são dependentes da nossa vontade. Situações acontecem, porque se dependesse de nós, tudo de bom só aconteceria o tempo todo, ou então o mundo iria parar só para apenas a gente viver. Mas não é bem assim. Nós vivemos numa sociedade todos juntos, todos um vivendo no quintal do outro, por assim dizer.
Então, nós lidamos com todo tipo de pessoa, todo tipo de acontecimento. Então, se algo sai alheio ao nosso comum, então se torna, digamos assim, uma bagunça, porque as pessoas se sentem despreparadas para isso. As pessoas não se sentem à vontade para poder tratar desses assuntos e começam a agir de forma banal, achando que isso vai acontecer com fulano e não vai acontecer comigo. Então, em relação às empresas, o erro das empresas é achar que não vai acontecer com elas. Quem poderia imaginar tudo isso que está acontecendo agora? E muitas empresas que fecharam, tem esses acordos agora de trabalho com essas pessoas que estão tendo redução de salário, ou então estão simplesmente indo trabalhar sem receber, sem ter acordo nenhum. Ou seja, várias e várias situações e que demonstram que, por mais que o profissional seja altamente qualificado, ele não trabalha sozinho. Por mais que numa empresa tenha um melhor profissional que seja contratado da galáxia, ele não faz nada sozinho. Em relação a isso, o que eu posso falar para vocês é igual jogo. Não adianta contratar o melhor jogador do mundo se valendo de que só aquele jogador sozinho vai fazer toda a diferença. De que ele sozinho vai marcar, de que ele sozinho vai fazer gol, de que ele sozinho vai carregar o time nas costas. Então percebam que muitas das vezes a mentalidade de algumas empresas é como isso. Você achar que está contratando o melhor jogador do mundo, o seu time automaticamente já ganha de todo mundo por conta disso. Mas ele sozinho, ele não vai fazer tudo. Ele precisa dos seus colegas, da sua equipe de trabalho, ele precisa das pessoas próximas a ele para fazer um bom trabalho, ele precisa seguir as recomendações do técnico, ele precisa seguir todas as técnicas, todas as diferenciações, ele precisa respeitar os seus próprios colegas, ou seja, tudo isso denota desse relacionamento interno para na hora que o jogo for ser realizado, ele tentar ser realizado da melhor forma possível, para que assim o time venha vencer, se não vencer, venha empatar, mas pelo menos se perder com a dignidade de que fez tudo o que estava ao seu alcance, né? Continuando a questão dos erros. Dados apontam ainda que somente 10% das crises são de causa natural. Estudiosos sobre o tema argumentam que fatalidade não existe, pois sempre por trás de algum problema grave existe o erro humano, termo frequente utilizado pelos profissionais da área. Ou seja, a fatalidade, no caso, por conta da pandemia do coronavírus, aconteceu por conta do erro de alguém que saiu disseminando em outras pessoas, e sempre na mídia está sendo anunciado para as pessoas ficarem em casa e se saírem, se for necessário, ter todos os cuidados, usar máscara, álcool em gel, luva, evitar aglomerações, mas enfim, como no meu caso que eu tô aqui, meu pai tá lá, e as outras pessoas estão espalhadas por aqui e eu vim para o quintal. Mas acontece isso, porque tem pessoas que simplesmente acham que com elas não vai acontecer nada, que com elas são as pessoas que têm o peito de aço. Mas enfim, tem pessoas que simplesmente discordam de que algo esteja realmente acontecendo, como eu falei para vocês sobre pessoas que discordam da eficácia da vacina, o propósito das vacinas, como tem pessoas que acreditam e que seguem à risca todas as recomendações. Então, tudo são uma série de fatores que tem como ponto inicial o próprio ser humano, tá? Porque se doenças estão sendo disseminadas entre o contato com o humano e a natureza, porque ele está mexendo no equilíbrio da natureza, ou ele está consumindo algo que não era para ele consumir, ou seja, tudo é culpa de alguém. E tem um exemplo aqui da internet. Um exemplo disso aconteceu em 2013, quando o shopping de luxo Westgate, em Nairobi, no Quênia,
no continente africano, foi alvo de um atentado do grupo terrorista somali Al-Shabaab. Acho que é assim que fala, Al-Shabaab, resultando na morte de 62 pessoas. Segundo os estudiosos da área, teve falta de monitoramento por parte dos policiais neste local. O shopping é de luxo, geralmente a segurança é reforçada. Sendo assim, não poderia ser permitido que homens entrassem com diversas armas e bombas. Então, o que a gente pode perceber nesse exemplo é que é um fato que aconteceu, mas que, se tratando de um ambiente de luxo, o mínimo que se pode esperar é que o pessoal esteja armado até os dentes, que o pessoal seja altamente treinado, que tudo seja altamente monitorado, que tudo que esteja acontecendo ali seja do mais alto grau de eficiência e eficácia possível para a proteção daquelas pessoas ali que são altamente ricas. Mas o que aconteceu? Descuido por parte do sistema, de não sei quem, de alguém, ocasionou nesse atentado e na morte dessas pessoas. O que nos leva a questionar o porquê de ser tão caro, ser de luxo, ser de um padrão tão elevado e acontecer esse tipo de coisa. O que dirá em shoppingzinhos de bairro ou em alguma coisa que seja mais comum, por assim dizer, tá, gente? Então, relativo a esses erros da crise, tem a questão de que quando a crise ocorre, quem cuida da crise? Então, existe uma dúvida frequente relacionada ao responsável por cuidar da crise. Um equívoco muito grande é pensar que o setor de comunicação é que deve se responsabilizar. Obviamente, a comunicação é uma parte importante, uma vez que dá sustentação nesse processo. Contudo, a gestão de crise faz parte da gestão da empresa, ou seja, quem cuida da crise são os gestores da empresa. Ou seja, quem cuida é quem está ali gerenciando e monitorando isso. A questão da comunicação, muitas das vezes, ser responsabilizada por isso é porque pela muita veiculação de tudo, pela grande globalização de tudo, as informações chegam nos mais variados lugares e muitas vezes vão com efeito de telefone sem fio. Muitas das vezes nós falamos um determinado problema e quando ela chega em algum determinado lugar do mundo, ela já vem com uma distorção muito grande. Então, às vezes, se responsabiliza a comunicação por conta disso, por ela apenas ser um veículo e disseminar algo sem o tratamento necessário. Porque dizer, teve um atentado em um shopping. Então, a mídia já sensacionaliza isso como se fosse a Terceira Guerra Mundial, por assim dizer. Então, muitas das vezes ela é responsabilizada pela forma que retrata, mas ela sabe que ela não é a responsável, por isso que ela age da forma como ela possa achar que tem que agir. Mas quem tem que se responsabilizar são as pessoas responsáveis por esse gerenciamento. Então, continuando aqui. Acontece que em diversas ocasiões os gestores terceirizam o problema, jogando a responsabilidade para outros setores. Por muito tempo, quando o executivo acabava sendo envolvido numa crise ou num acontecimento negativo, ele acabava pedindo ajuda de um profissional de comunicação porque acreditava que o problema pudesse chegar à mídia. Em relação a isso, quando acontecer algum problema relacionado à empresa e ter que buscar um profissional da comunicação para ajudar, tem muito a ver com aquelas pessoas que contratam assessores de imagem. Porque muitas das vezes a forma como nós falamos algo é a forma como nós nos expressamos para a gente possa ser de uma forma descontraída, sem levar a sério, algo que venha ser bem banal, bem comum, mas que para outra pessoa pode ser interpretado de uma forma diferente. Até mesmo a questão de que eu vi um famoso que ele tinha conhecidos, então ele chamava as pessoas conhecidas dele de
Então ele tinha um costume de chamar os amigos dele por intimidade, chamava, e aí, viado? Oi, viado, não sei o que. E em determinado local que ele chegou, uma pessoa desconhecida, ele, por intimidade já fazer com os outros colegas dele, falou, e aí, viado, como é que vai? E a outra pessoa se incomodou muito e chamou ele e deu um esporro. Então, são por esse tipo de coisa que muitas das vezes, pela pela má interpretação de outros, e também não vou responsabilizar em parte essa pessoa, porque ela jamais ia entender que a outra pessoa que chamou ela assim faz isso por já ter costume de fazer com outras pessoas. Mas só que a reação dela, a expressão dela e o que aconteceu é que gera esse estranhamento, essa má interpretação das coisas. Então, quando o gestor ele contrata um profissional da comunicação, é justamente para tentar ver uma forma que a mensagem que ele quer transmitir seja feito de forma adequada, da forma mais elegante possível. Como a gente pode observar, como é que eu posso dizer, questão de série mesmo, aquela série É Você. Então, teve uma repercussão de que as pessoas estavam gostando muito do psicopata, o Joe. Então, teve toda essa romantização do psicopata, porque ele foi retratado de uma forma que era uma pessoa que sofreu e que era uma justificativa para tudo que ele estava fazendo. Então, é mais ou menos o que um profissional da comunicação faz. Ele pega o problema e ele traz isso de uma forma que, para nós que estamos do lado de fora, vemos isso de uma forma mais justificável para acontecimentos que não têm justificativa. Então, é basicamente isso, é jogar o problema para outro e tirar o corpo fora de uma forma muito elegante. Continuando. Contudo, o erro principal e causador da crise acontece bem antes na gestão da empresa. São dois departamentos diferentes, gestão de crise e gestão de comunicação. Profissionais de comunicação não têm expertise em temas como crise de petróleo, alimentação e outros. Nem sempre o CEO de uma empresa deve conduzir a crise, já que a sua responsabilidade principal é comandar o negócio, o core business. Ele só deve se envolver quando a crise é muito grande e atinge patamares quase irreversíveis. Profissionais recomendam que seja eleito um coordenador num comitê de crise que fará todo o planejamento e operação dessa crise. Então, que fará todo o planejamento e operação dessa crise e conduzir toda a equipe, todo o time. É importante ressaltar que essa equipe não pode passar de 10 pessoas, por assim dizer, pois pode atrapalhar a resolução do caso. Para entender quem deve ser o porta-voz à frente de uma crise, tem que se botar uma pessoa, como eu falei, um profissional da comunicação. Por quê? Assim, a gestão da crise, vamos dizer que são constituídos aquele comitê que vão avaliar toda a situação, vão propor soluções para a crise, propor métodos de se contornar essa crise. E na forma que ela for passada, transmitida para as outras pessoas interessadas, investidores, a mídia, a própria sociedade, se contrate um profissional que ele venha transmitir essa mensagem da forma mais suavizada, mais perceptível possível, da forma como moldar essa informação da forma que a empresa queira que ela seja interpretada. Então, é basicamente isso. Esse profissional da comunicação, ele é o porta-voz de todo o planejamento que foi feito antes. Porque eu poderia dizer assim, vocês precisam trabalhar para poder pagar suas dívidas, porque quem não trabalha é um irresponsável, é um vagabundo, é uma pessoa desocupada que não merece nada na vida.
Então, eu estou falando de uma forma bastante agressiva, uma forma bastante direta. Mas aí, se eu fosse um profissional da comunicação, eu poderia chegar de uma forma bem suavizada e dizer: as pessoas que não têm uma forma de renda, não têm um trabalho, não têm uma atividade lucrativa, é uma pessoa que eventualmente não pode gozar ou desfrutar dos benefícios da sociedade, do capitalismo, do consumismo, ou seja, traçar palavras bonitas, estratégicas para esse tipo de coisa. Aí, dando seguimento, o que fazer para a crise não se agravar? Além dos erros comuns já citados, podemos listar o que deve ser feito após uma crise. Estourar na mídia, nas redes sociais, por exemplo. Atualmente, com a velocidade que correm as informações graças à internet, é impossível evitar que algum fato atinja um enorme número de pessoas. É impossível, que não se atinja esse enorme número de pessoas. Portanto, as dicas abaixo podem ajudar numa campanha afetada por uma crise ou alguma empresa afetada. Então, o que fazer para a crise não se agravar? Pode-se ter agilidade na tomada de decisão. Pode escolher plataformas necessárias que tenham boa visibilidade, uma boa reputação para poder divulgar essa informação. Elaborar bem uma resposta, como eu falei para vocês, na escolha de um porta-voz, de um profissional da comunicação para falar de uma forma bem estilizada. Reconhecer o problema, dizer que sabe que errou, não ter aquele orgulho, reconhecer, tentar mudar, contornar essa situação de uma forma mais definida possível. Ter um alerta interno e não atacar o público. Porque às vezes tem empresas que podem dizer que a pessoa não... aconteceu isso com a pessoa porque ela foi imprudente, que ela foi uma pessoa que, como eu posso falar, não teve esse cuidado social. Mas só que a sociedade sempre vai se valer porque ela é leiga. Então, o profissional que está oferecendo esse serviço, esse produto, ele sendo o especialista na área, ele não pode jogar essa responsabilidade, por assim dizer, na população, justamente por conta dessa diferença de que ele é o profissional e a sociedade é a leiga que vai receber o produto ou serviço desse profissional. Então, feito todas essas coisas, pode se agravar uma situação de crise. E no caso é pertinente para nós, porque trabalhando em uma empresa, a questão muito da gestão da crise é a imparcialidade, ter esse sangue frio de sentar e mesmo que a merda toda esteja acontecendo, mas ter essa imparcialidade de sentar e tratar soluções claras, rápidas, o mais descomplicado possível, para se poder ter essa maior fluidez na resolução desse problema. Ou seja, tudo o que acontece gira em torno dessa prestação de serviço, dessa prestação de tratar o cliente com maior qualidade e tentar transmitir mensagens para ele que sejam do interesse dele e que não venha causar uma comoção alta, uma comoção nacional. Como no caso da pandemia do coronavírus. Quando estourou a crise, muitas pessoas tentaram suavizar a situação para não ter essa situação de alerta geral, não ter esse corre-corre para supermercado, para as pessoas estocarem alimento, remédio, estocar álcool. E o que acontece? As pessoas ficarem altamente sensibilizadas com isso e se tornarem mais agressivas, principalmente com pessoas estrangeiras ou até pessoas oriundas de localidades próximas. As pessoas não ficarem com esse sentimento de pânico. Então, muitas das vezes, a crise está aí, mas ela é amenizada para evitar algo pior. Então, espero que vocês tenham entendido. Esse foi o tópico dessa nossa aula referente ao dia 22 de abril. Eu vou voltar com os demais vídeos referentes às outras aulas. Espero que estejam gostando.
até aqui. A gente vai buscar mais conhecimento. Dúvidas, sugestões, se vocês tiverem alguma coisa, se possível, voltem o vídeo. Enfim, até o próximo.